A grande parceria por Rabino Yonatan Sachs, Zikaron Lebraha, bendita a sua memória. Várias vezes na história, incluindo agora, as pessoas pensaram que havia um conflito entre religião e ciência. Na época de Galileu, quando a religião era mais forte das duas, a crença religiosa era usada para rejeitar a ciência. Hoje, quando a ciência é mais forte, é usada, às vezes, para rejeitar a religião. Na verdade, porém, toda esta ideia é equivocada. Religião e ciência são duas coisas completamente diferentes e uma não nega a outra. São tão diferentes como poesia e prosa, ou canção e discurso, ou um retrato da pessoa e uma tela de computador. A mente humana é capaz de fazer duas coisas bem diferentes. Uma é a capacidade de parcelar as coisas em suas partes constituintes e ver como elas se misturam e interagem. Isso é chamado com frequência de pensamento do cérebro esquerdo. E o melhor exemplo é a ciência. O outro, geralmente, é chamado de pensamento do cérebro direito. É a capacidade de juntar os eventos para que eles contem uma história, ou juntar as pessoas para que elas formem relacionamentos. O melhor exemplo disso é a religião. De forma mais simples, a ciência separa as coisas para ver como elas funcionam. A religião coloca as coisas juntas para ver o que significam. E precisamos das duas. Da mesma maneira que precisamos dos dois hemisférios do cérebro. A ciência é sobre a explicação, a religião é sobre a interpretação. A ciência analisa, a religião integra. A ciência separa as coisas em suas partes componentes. A religião junta as pessoas em relacionamento de confiança. A ciência nos diz o que é. A religião nos diz o que deveria ser. A ciência descreve, a religião inspira, acena, chama. A ciência pratica o destacamento. A religião é a arte de juntar ser com ser, alma com alma. A ciência vê a ordem subjacente do mundo físico. A religião escuta a música por trás do ruído. A ciência é a conquista da ignorância. A religião é a redenção da solidão. A ciência separa as coisas para ver como elas funcionam. A religião coloca as coisas juntas para ver o que significam. Uma maneira de ver a diferença é pensar sobre seu relacionamento com o tempo. A ciência procura causas de eventos e uma causa sempre vem antes do seu efeito. Como a janela que se quebrou porque atirei uma pedra nela. Primeiro venho atirar a pedra, depois vem a quebra da janela. A ciência olha o efeito para a causa. No entanto, a ação humana está sempre olhando para frente. Por que eu atirei a pedra? Porque eu queria acordar alguém que estava dormindo para avisar que o edifício vizinho está pegando fogo. Uma ação sempre procura abordar algo no futuro. E é onde a religião vem como nosso guia mais profundo para o futuro. A Terra Prometida, a Era Messiânica, a visão dos profetas pela qual viajamos quando trabalhamos por um mundo no qual as pessoas finalmente reconhecem a imagem de Deus e não nas pessoas como ela. E é quando a religião vem como nosso guia mais profundo para o futuro. A Terra Prometida, a Era Messiânica, a visão dos profetas pela qual viajamos quando trabalhamos por um mundo no qual as pessoas finalmente reconhecem a imagem de Deus, não nas pessoas como elas, e assim colocam um final na violência e na guerra. Ou, às vezes, sobre a vida eterna e o destino da alma após a morte. De qualquer maneira, religião não é sobre causas, mas sobre propósitos. Por que então precisamos da ciência? Porque precisamos entender o mundo. Se queremos honrar os propósitos de Deus dentro dele, precisamos entender a doença se queremos curá-la.
Precisamos entender as causas da pobreza se queremos aliviá-la. Precisamos entender nossos anseios destrutivos se queremos nos elevar acima deles. Por que precisamos da religião? Porque é o que dá à vida humana o significado e propósito. O universo é mais que o resultado de uma flutuação acidental no campo do quantum na aurora do tempo. A vida humana é mais do que a consequência não pretendida das mutações genéticas ao acaso, colocadas cegamente pela seleção natural. A religião não é sobre causas, mas é sobre propósitos. Assim como há algo dentro de nós que está além do puramente físico, também há algo dentro do universo. Nós o chamamos de presença divina, que está além do meramente material. E assim, como Deus criou o universo em amor, justiça e compaixão, assim Ele nos chama para criarmos relacionamentos de amor, justiça e compaixão. Ou, para colocar de modo diferente, a diferença entre religião e ciência é a diferença entre o interpessoal e o pessoal. Quando você trata fenômenos interpessoais como se fossem pessoais, o resultado é mito. A luz vem do Deus Sol, a chuva do Deus do céu, os desastres naturais de batalhas entre deuses e assim por diante. A ciência nasceu quando as pessoas pararam de contar histórias sobre a natureza e, em vez disso, observaram-na. Em outras palavras, quando elas deixaram de lado o mito. E quando você trata impessoalmente as pessoas como se elas fossem objetos, o resultado é a desumanização. As pessoas classificadas por cor, classe ou credo, tratadas diferentemente como resultados disso. A religião da Bíblia nasceu quando as pessoas pararam de ver as coisas como objetos úteis ou inúteis e começaram a ver cada indivíduo como único, sagrado, a imagem de Deus. Portanto, precisamos tanto da religião quanto da ciência. Albert Einstein é o autor da famosa frase: ciência sem religião é inaceitável. Religião sem ciência é cega. Precisamos das duas, ciência para entender o universo e religião para guiar o nosso caminho dentro dele. E como é o mundo e como ele deveria ser. Um mundo de paz, justiça, compaixão e amor, quando nós, criações de Deus, honramos a Deus, nosso Criador. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais e de inscrever-se no nosso canal no YouTube e de ativar as notificações. E seja o mantenedor desse projeto. Veneno sim. Shalom!